E todas, é um prazer estar aqui com todos. Estamos esperando que todos entrem na sala e daqui a alguns minutos vamos começar o webinário. 5 minutos começaremos. Buenas tardes a todos e a todas. Graças. Tarde a todos e todas. Obrigadas pela participação no webinário, fortalecer a capacidade pessoal de enfermagem através da formação de graduação. O objetivo é falar das oportunidades, desafios, estratégias e os enfoques para fortalecer a capacidade dos pessoal de enfermagem através de formação de graduação, sobretudo nos países da América Latina e o Caribe. Nossa agenda é muito interessante, temos participantes de vários países que falarão sobre como está a formação de graduação no seu país e também oferecendo perspectivas para o futuro da formação de graduação em enfermagem. Quero convidar ao Dr. Benjamin Puertas, chefe da Unidade de Recursos Humanos para a Saúde da OPAS, que nos oferecerá breves palavras. Dr. Benjamin tem a palavra. Obrigada. Muy buenas tardes Boa a todos y tarde todas y un a saludo todos cordial e desde la todas, Organización cordiais Panamericana de la Salud, saudações da la OPAS. Unidad de A Recursos Humanos para Unidade la de Salud Recursos hace Humanos un para a esfuerzo Saúde importante vem fazendo importantes en trabajar esforços con los para profesionales de trabalhar salud de com os toda la región. profissionais da saúde de Y el toda a salud es região, e a enfermagem parte del é um trabajo que hace componente la organización en importante do particular. trabalho da organização, sobretudo Quiero a empezar unidade que eu mencionando dirijo. Quero una serie começar de datos que probablemente falando ya de les alguns conozcan, dados que que son provavelmente já conheçam, la importancia mas de que seguir la falam da educación en importância da enfermería. educação em En las enfermagem. Américas E hay nas aproximadamente Américas, temos 2.500 facultades aproximadamente de enfermería, 2.540 muchas de ellas en dos faculdades de países, Brasil enfermagem, y Estados Unidos, muitas em 2 y países, además Brasil e existen Estados 63 Unidos, programas de mas e formación de doctorado, 63 programas de formação la e gran mayoría están de en un doutorado, país, en un e solo a país, maioria estão só num específicamente Brasil. país, no Brasil. Y el número de O profesionales número de de enfermería con profissionais de formación profesional enfermagem o com maestría, formação de graduação, maestrías o doctorados mestrados ou doutorados, es é muy muito bajo baixo. si É comparamos baixo na con região estas categorías quando profesionales comparamos com outras la diferencia categorias es significativa profissionais, para el a país. diferença é Por ende, para importante. nosotros la Por isso, formación para post, nós, a formação de posgrado de enfermería de en América Latina graduação y el na Caribe es una enfermagem prioridad. na América Latina e o Y hemos Caribe é venido uma trabajando prioridade. desde E algunos años vimos atrás trabalhando já há alguns en la anos elaboración e na implementación de elaboração planes e nacionales de implementação fortalecimiento de de competencias planos y nacional de estrategias. fortalecimento de Trabajamos con centros capacidades, alianças colaboradores estratégicas. de Trabalhamos com enfermería centros en toda colaboradores de América Latina enfermagem em toda a região y das estamos Américas conscientes de una serie e de estamos desafíos cientes de uma série de que desafios ocurren en el área de enfermería que como
existem na área de enfermagem. Falta de oportunidades educacionais depois da licenciatura. Há países que não têm uma trajetória profissional que permita o desenvolvimento profissional da enfermeira, do enfermeiro. Também temos uma deficiência em mentores, tutores, com toda a formação necessária, e em muitos casos temos dificuldades na formação para papéis avançados, na educação profissional. Esse evento que estamos organizando na nossa unidade, como Organização Pan-Americana da Saúde, tem como objetivo identificar e criar um espaço de diálogo sobre esses desafios, estratégias e enfoques para fortalecer a formação de graduação em enfermagem na América Latina e o Caribe. Esse é o início apenas. Para nós, é muito importante ter uma política recentemente aprovada pelos Estados-membros em setembro de 2023, a Política 2030, que tem linhas estratégicas que incorporam especificamente a criação de capacidade. É importante desenvolver uma capacitação pelo resto da vida, e a capacitação do profissional da saúde é meta e prioridade para a organização. Quero dar as boas-vindas a todos os colegas, amigos, profissionais de toda a região que somaram-se essa importante iniciativa, e estamos todos interessados nesse diálogo que já começou há algum tempo, e esperamos obter resultados e benefícios a curto, médio e longo prazo. Muito obrigado e bem-vindos todos. Obrigado, doutor Benjamin, pelas suas palavras. É um prazer para nós convidar agora as professoras do nosso centro colaborador da Universidade de Pensilvânia, professora Antônia Villarroel e Margot Brooks Carto, que falarão das oportunidades, estratégias e desafios para a formação de graduação em enfermagem na América Latina e no Caribe. É uma apresentação muito interessante e, com certeza, acompanharão isso muito bem, porque falará dos resultados de uma pesquisa que foi feita com profissionais na América Latina. Teremos a interpretação simultânea em espanhol, português e inglês. Elas apresentarão em inglês, mas podem, naquele globo terrestre na tela e na parte inferior embaixo, podem clicar para ouvir a apresentação em espanhol ou em português. Muito obrigada, professora Antônia Villarroel e Margot Brooks. Tem a palavra. Obrigado a todos. Temos 400 participantes nesse webinário, a participação continua crescendo. Margo, Antônia, estamos aqui prontas. Obrigado, Silvia, pela apresentação. Bem-vindos todos, é um prazer estar aqui. Como a Silvia disse, eu farei a apresentação em inglês, porque eu sou mais inteligente em inglês que em espanhol. O slide seguinte, por favor. Próximo. A tela está ali. Pode avançar, disse ela? Sim, pode falar. Me parece que a professora Villarroel tem algum problema da internet. Margot, professora Margot, poderia apresentar? Seria um prazer. Sim.
Vamos esperar pela nossa decana ou eu começo? Acho melhor começar, depois ela se unirá a nós. Próximo slide. O nosso estudo foi uma colaboração entre a Universidade de Pensilvânia, a OPAS. A meta era entender as barreiras comuns e criar oportunidades para a colaboração. Há poucos programas de doutorado nas Américas com financiamento para alunos e recursos para desenvolvimento. Isto levou à cooperação entre faculdades nas Américas. O propósito da nossa colaboração é apoiar atividades de capacitação para promover educação a nível de PhD ou de doutorado na América Latina e no Caribe. O motivo é aumentar a proporção e autoridade de parteiras e enfermeiras em posições altas na saúde e acadêmicas e continuar desenvolvendo a próxima geração de enfermeiras e parteiras líderes. Nossa pesquisa foi feita entre novembro de 2022 e janeiro de 2023. Recebemos 174 respostas, participantes de 26 países na América do Sul, América do Norte e no Caribe. 50% dos que responderam são professores nas suas respectivas instituições, 43% têm posições em instituições que oferecem programas de doutorado. Os que responderam tiveram que classificar as prioridades em 3 áreas: pesquisa, bolsas, capacitação, apoio aos alunos, desenvolvimento do corpo docente e também prioridades de currículo e prioridades programáticas. Isso é parte das atividades do Centro de Colaboração da Universidade de Penn com a OPS. Quando perguntamos as prioridades principais, 18,8% selecionaram interesse em métodos e desenhos para pesquisa e enfermagem. 12,8% selecionaram oportunidades interprofissionais e interinstitucionais. 12,86% atividades para apoiar descoberta e inovação, e 11,78% interesse em desenvolver uma proposta para pesquisa e bolsas, e 11,23% ciências de tradução, em ciência translacional, para criar capacidades interdisciplinárias. Solicitamos que quais seriam as prioridades acadêmicas de apoio. 26% disseram criar lideranças acadêmicas e entre docentes, criando uma comunidade intelectual, criando capacidade para guiar e assessorar os alunos em uma ou mais áreas como a sua área principal. Depois, 16,97%, assessoria, mentoria, 16,28%, financiamento para os alunos, 16,74%, um equilíbrio entre trabalho e vida, e 12,16%, desenvolvimento contínuo dos corpo docente. A última área de interesse foi a seleção
das prioridades curriculares e programáticas. 14,67% expressaram interesse em preparar inovação curricular para preparar os alunos a um programa centrado na pesquisa. 13,67% expressaram interesse no rigor e qualidade dos programas de treinamento, e 12,17% recursos essenciais para poder ter um programa de doutorado com muita intensivo em termos de pesquisa. No próximo slide, nós temos os webinários propostos. Peço perdão pelas dificuldades técnicas, baseados nos resultados da pesquisa e em comparação com os colegas da OPAS, estamos propondo desenvolver uma série de webinários para ajudar na capacitação e a educação doutoral nas Américas. Um dos assuntos que surgiu é como apoiar os alunos. Estamos planejando um seminário baseado numa prática que nós utilizamos para desenvolver planos individuais para os alunos doutorais. Também sabemos que o corpo docente precisa de ajuda para desenvolver programas de pesquisa, então queremos mostrar exemplos do nosso corpo docente e também inovações curriculares e enfoques para programas doutorais centrados na pesquisa, como fazer com que as pessoas fiquem interessadas na pesquisa, publicação e outras áreas. Gostaríamos de ouvir seus comentários, ideias sobre os webinários propostos e os convidamos, se tem áreas, capacidades que queiram compartilhar, a que participem dos seus webinários, coloquem no chat. Obrigado. Silvia. Muito obrigada, Tony e Margot. Muito interessante ouvir os resultados da pesquisa. Por uma questão de tempo, não podemos aprofundar, mas me chamou a atenção a inovação curricular. Desde a pandemia, estamos vendo na OPAS a necessidade de inovar nos currículos, na formação de profissionais, tanto a nível de da primeiro nível como na graduação. Chama a atenção a necessidade mostrada pelos participantes de apoiar a formação de professores. Existe um número pequeno de professores nas escolas de enfermagem na região que têm a formação de doutorado. É importante que busquem essa formação, porque assim teremos profissionais mais qualificados, mais inovadores e com maior liderança na formação. Muito bem, agora vamos ouvir a nossa próxima participante, doutora Neuci Martínez Trujillo, da Escola de Saúde Pública de Cuba, que falará da experiência que tem com a formação de graduação em Cuba e outros países. Doutora Nelce, obrigada pela sua participação. Agradecemos também a Margo e a professora Villarroel. E, por favor, podem tomar a palavra. Um prazer. Boa tarde. Pelo convite, agradecemos o convite para o webinário. Estamos aqui com a chefe do Departamento do Ministério de Saúde Públicas, e esse assunto é um assunto muito permanente, a formação doutoral em enfermagem. Essa formação e análise feita através de uma pesquisa que mostrou que
na América Latina, há uma proporção, baixa da pessoas que conseguem esses PhDs, que é um doutor em ciência. Temos que pensar só no número de profissionais graduados ou devemos considerar qualidade, sustentabilidade, continuidade no tempo dos resultados contribuídos por esses profissionais. Os números são importantes, falam de fenômenos, é importante analisar o contexto desses números e as particularidades e alguns pontos que são ainda mais importantes que números. A primeira pergunta: quem é um doutor em ciências? O professor que consegue o título ou continua desenvolvendo de maneira contínua seu pensamento científico e busca continuamente busca às suas questões. É suficiente conseguir o título ou uma vez que a pessoa tem o título, como é que mantém, continua trabalhando, nessa pesquisa? A primeira pergunta nos leva ao primeiro risco, que tem a ver com considerar que na formação de PhDs analisamos somente quantidade ou a qualidade da formação. Pode existir um contexto que fale da transformação real, eh, desses, estudantes de graduação. Os profissionais devem mostrar evidência científica nas mudanças que podem promover maior visibilidade da profissão, com projetos de pesquisa multicentros e intersetoriais, com respostas aos problemas que enfrentam nos seus contextos. Também devemos destacar que esses profissionais têm que criar novos doutorandos. Eles não só conseguiram o título, mas contribuir com a formação de outros doutores em ciência. E devemos destacar também que esse doutor em ciências deve ter liderança na formação de políticas públicas que tenham efeito nos sistemas de saúde do país. Em termos da formação, doutoral, não é só, quando falamos de enfermagem, em Cuba, enfermeiros têm que ter acesso em outras disciplinas. O enfoque interdisciplinar requer analisar os problemas de saúde. Em Cuba, começamos com a primeira profissional obteve doutorado em ciências da comunicação. Em 2005, começou a enfermagem e 2006 a Comissão Nacional aceitou, eh, que este programa que tinha como função essencial formar doutores que iam gerar a criação de novos doutores em ciência. Hoje temos mais de 80 profissionais de enfermagem, as temos diferentes títulos, temos doutores em ciências da comunicação, doutores em ciências da saúde, doutores em ciências da educação médica, ciências pedagógicas e o maior número dos graduados são doutores em ciências da enfermagem. A formação doutoral em ciências da comunicação deu à profissão da enfermagem aspectos e competências que o profissional deve ter no exercício da sua profissão. Doutorandos em ciências da saúde, vimos metodologias para melhorar a prática na ciência da saúde pública. Na educação médica, vimos evidências para inovação dentro dos currículos, também entornos virtuais para a formação dos nossos profissionais de enfermagem e desenhos curriculares, projetos curriculares com inovação. No caso das ciências pedagógicas, propostas novas para avaliar a formação dos profissionais e ciências da enfermagem, é um doutorado que tem o maior número de, eh, candidatos e doutorados que conseguiu, gerar modelos, teorias para a prática da equidade,
pesquisas que aprofundam, o trabalho de enfermagem do país e, como eu dizia, a principal contribuição foi a geração de modelos e teorias para práticas, no país. Se desejam saber mais, no país temos artigos que descrevem concretamente as linhas de pesquisa desenvolvidas nessas formações e os principais resultados dos programas de doutorado. Os profissionais, de enfermagem que conseguiram o título deram grande relevância à profissão e mostrando que o departamento da enfermagem do Ministério de Saúde Pública dá um grande peso a essa formação. E um ponto forte, é uma fortaleza para a nossa profissão e para o Sistema Nacional de Saúde. Entre os desafios que enfrentamos em Cuba e nas Américas, está, em primeiro lugar, ligar a formação doutoral com os contextos sociais onde estão os programas, e os seus resultados devem ser evidências para a formação social, não só conseguir o título, mas os resultados devem gerar uma transformação social e sustentabilidade no tempo. Para nós e outros contextos, devemos aumentar o número de doutores nos serviços, já que a maioria dos doutores vem de áreas acadêmicas. Temos doutores em ciências na faculdade de enfermagem, doutores em ciências na Faculdade Nacional de Saúde Pública, mas o desenvolvimento de doutores em ciência é um desafio que devemos ter como profissão. Outro desafio que temos nessa formação de pós-graduação é um título específico na área de pesquisas que possa levar a evidências na transformação dos serviços, dos sistemas, mas também para que a enfermagem tenha missões e posições de liderança dentro do sistema de saúde, principalmente na área de saúde pública. Também consideramos um desafio implementar um programa de doutorado, mas queremos uma formação posterior agregada a essas questões. Então, propomos uma sustentabilidade e também com uma proposta metodológica dentro da enfermagem. Acreditamos na produção de estudos que são aplicados a isso. E também incentivamos com a formação de doutorados multicentros, com contextos, análises temáticas, e cada contexto tem a sua particularidade, e podemos chegar a resultados entre países diferentes. Consideramos que o mais importante é chegar à capacitação, e isso está relacionado com a importância da qualidade da formação e não a Es importante que una vez formados, estos continúen siendo agentes de mejora. precisamos fazer com que essas pessoas sejam agentes de uma melhora na profissão. Obrigada. Obrigada. Excelente apresentação. Nós temos aqui conosco ver as duas, Neuci e Anaí, e agora vamos ter ótimos comentários no final das apresentações. Então, continuem conosco e vamos passar à próxima apresentadora, que é Maria Lariana Calderon Macias, da Universidade Estatal do Sul de Manabí, Equador. Maria Liliana, é um prazer. Por favor, com a palavra. Boa tarde a todos, saudações do Equador. Foi muito interessante as colocações da Nelcy. Destaco 3 pontos em relação à formação.
com base nos resultados da pesquisa da Universidade da Pensilvânia. Um dos assuntos principais é que não apenas precisamos aumentar os números de profissionais de enfermagem, mas aumentar enfermeiros com formação de pós-graduação. Amadurecemos como profissão, com disciplina, mas há um risco. Segundo o discurso da interdisciplinaridade, podemos perder o foco da disciplina e precisamos ter muito cuidado na hora de nos formar enquanto doutores nessa área, levando em consideração que é essencial sermos especialistas em enfermagem. Até 2018, aqui, tínhamos apenas 6 doutorados em enfermagem. Para 2023, já 18 com formação em doutorado em enfermagem, que agora chega a 66. Então, fazem doutorados em saúde pública e temos doutorados em educação, ciências pedagógicas. Claro que isso não é ruim, é excelente. Aumentamos o número de pessoas com doutorados aqui no país, mas precisamos nos aproximar de outras ciências para alinhar esses conceitos e trazê-los para a nossa disciplina. Como sabem, a enfermagem é um corpo de conhecimento, O aspectos teóricos de otras disciplinas. mas que usa conceitos teóricos de outras disciplinas. Então, para isso, é importante que, através da aproximação a outros doutorados, se procure isso. Esses domínios precisam chegar às práticas de enfermagem, ao contrário, sem perder o enfoque da enfermagem como cuidado da saúde humana. Outro aspecto-chave no levantamento das pesquisas é que 50% dos participantes que responderam à pesquisa são acadêmicos ou fazem parte de universidades como docentes. Então, isso mostra que esse discurso da importância de fazer uma pós-graduação na enfermagem não vai além da esfera acadêmica. Como disse Nelce, é uma preocupação constante no nosso entorno acadêmico, mas não alcança espaços maiores, como a área assistencial, administrativa, e um dos espaços mais importantes, que é o quinto papel da enfermagem, que é o papel político da representação do ofício. Então, precisamos chegar, como docentes, saber qual é a importância da pós-graduação na enfermagem, aproveitando os sistemas docentes que temos nas universidades para colocar um contexto da enfermagem com o seu desenvolvimento profissional, ajudando outros profissionais que não tiveram essa aproximação de pós-graduação, para que tenham a noção da importância da pós-graduação para o aperfeiçoamento ético da enfermagem. E temos agora também a questão dos programas de pós-graduação de enfermagem, como se fala a partir da Pensilvânia. Graças à pesquisa em enfermagem que ocorre nessas pós-graduação, nos processos de formação que precisam levar à transformação da enfermagem, gera-se maior conhecimento disciplinar ou teórico para basear a nossa prática. Conhece-se a ideia de que a prática é a razão de ser da enfermagem, então todos os conhecimentos gerados em torno dessa prática devem gerar em torno de uma inovação para que isso vá além das outras ciências,
com transformações no âmbito sanitário, dentro das pós-graduações, com essa oportunidade para ir à ciência. Além disso, dentro do que chamamos desenvolvimento disciplinar da enfermagem, há critérios para tornar isso uma disciplina profissional, e dentro disso, a formação em pós-graduação é um dos elementos mais essenciais para levar esse desenvolvimento, pois é através desses espaços no programa de enfermagem que iniciamos os programas acadêmicos, debates acadêmicos sobre a importância das inovações atuais. Então, em relação aos programas de enfermagem, há espaços, como o atual, de debates acadêmicos, são os nichos para gerar outros processos maiores, como a criação de redes acadêmicas, aprofundação de tópicos relevantes para a enfermagem, contatos acadêmicos, discussão sobre informação, divulgação da ciência, pois isso já existe na literatura. O pessoal da enfermagem faz pesquisas, gera conhecimento através da prática, mas isso precisa ser escrito, divulgado, dando mais visibilidade ao conhecimento gerado. Então, qual é o papel que para mim é fundamental? Nas universidades, nas instituições de educação superior na enfermagem, isso vai além da participação na pesquisa, é o apoio necessário para realizar uma pós-graduação. Isso não é fácil. Nem todos os companheiros profissionais têm oportunidade de realizar uma pós-graduação em enfermagem. Então, é essencial cobrir esses espaços dentro da pesquisa realizada na minha formação de doutorado. A OPAS é fundamental no Equador para a pós-graduação. Desde meados do século XX, a OPAS apoia com projetos, processos de fortalecimento, de aperfeiçoamento, através da oportunidade de bolsas dadas aos docentes em enfermagem que permitiram avançar em direção a universidades que precisam considerar as esferas de aperfeiçoamento que não são apenas uma casualidade, pois todas as universidades, em algumas das causas que não levaram adiante as pós-graduações, é a falta de apoio, que parece drástica, das universidades em relação aos docentes que precisam de recursos e dos seus meios para que haja sistemas de bolsas de aperfeiçoamento voltados aos profissionais avançados, para que haja uma formação na pós-graduação. E quanto ao apoio da OPAS, vamos aproveitar esse espaço para convidar a OPAS a considerar o caso do Equador. Não temos um programa de formação de doutorado em enfermagem, temos apenas um número de 18 pessoas formadas com doutorado nessa área, mas acho que haveria oportunidade de começar com acompanhamento da OPAS, com os países que existem, para se pensar num projeto curricular de formação em pós-graduação, pois o conhecimento gerado nas pós-graduações de enfermagem é um conhecimento disciplinar. Esse conhecimento disciplinar vai transformar a prática, que a prática é a razão de ser, e para nós,
investigar a enfermagem para ver quais são os problemas gerados na prática e cobrindo essa questão da prática, pesquisa, teoria, que é essencial para a América Latina. E essa é a minha contribuição. Obrigada. Obrigada, Leliana. Precisamos ver como está o chat, com uma discussão intensa, muitos comentários. Então, é um tópico que realmente chama a atenção de todos aqui na OPAS. Agora é um grande prazer ter uma apresentação em inglês da doutora Dawn Munro, do Centro Colaborador da OPAS, OMS, na Universidade das Índias Ocidentais, na Jamaica, que vai falar sobre o doutorado na enfermagem, agora a partir da perspectiva caribenha. Para quem está aqui conosco no canal em espanhol, o português, que atentem ao idioma escolhido, pois a apresentação será feita em inglês com interpretação simultânea para português e espanhol. Muito obrigada. Boa tarde, bom dia, boa noite. Envio o sol aqui da Jamaica a todos. A representação da Nelce representou muito bem o contexto da Jamaica. Vou compartilhar tudo, compartilho as ideias dos meus colegas. Então, eu vou compartilhar algumas perspectivas diferentes aqui da Jamaica. Na Jamaica e em todo o Caribe, o acesso das enfermeiras se formam através de mestrados, principalmente, às vezes de doutorados também, na Universidade das Índias Ocidentais. Há vários cursos, a administração de enfermagem, educação de enfermagem, a enfermagem familiar e voltada à saúde mental. Os programas de PhD começaram em 2012. Então, o programa de enfermagem começou na década de 1960, mas apenas em 2011, 2012, que introduzimos o doutorado aqui na Jamaica e no Caribe em geral. O nosso programa de PhD oferece 3 áreas principais: administração e enfermagem, a formação para enfermagem e enfermagem clínica. Isso é muito importante, pois no nosso programa de PhD começamos em 2011, mas a taxa de matrícula nos últimos 5 anos foi de apenas 5, ou seja, apesar de termos um programa de PhD, a taxa de matrícula é muito baixa. E uma das maiores universidades, no entanto, o número do corpo docente preparado com nível de doutorado é apenas 15%. Isso é muito importante, pois entre aqueles que já têm uma pós-graduação, vimos uma competência aumentada no desenvolvimento curricular com o uso de pedagogia contemporânea, com uma liderança aprimorada na área de enfermagem, com competências administrativas, com competências em relação a questões de gênero na área de saúde e com práticas com base em evidências. E todos esses ganhos ainda não são suficientes para nada que precisamos. Apesar dos ganhos serem pequenos, vimos que os enfermeiros com doutorado dão credibilidade, visibilidade à profissão. Um enfermeiro com doutorado
é muito respeitado na Jamaica e no Caribe em geral, e isso é visto em relação a equipes interprofissionais que entram nas comunidades para cobrir as necessidades das pessoas na área de cuidados primários. Então, há uma defesa de colaboração interprofissional devido à credibilidade e visibilidade através dos enfermeiros com doutorado, do corpo docente com doutorado. Quase todos os formandos de mestrados têm posições de liderança, mas o que estamos observando é que há uma ambivalência em relação aos não acadêmicos que, para trabalhar na área de doutorado, uma das conquistas na Jamaica é a os direitos das enfermeiras médicas com uma oportunidade excelente. Então, uma das formas de fazer isso no futuro é explorar o desenvolvimento de um programa para enfermeiras médicas com base no Caribe. Muitas das nossas enfermeiras fazem doutorado nos Estados Unidos. Esses programas são dos Estados Unidos. Então, a Nelce e toda a equipe estão pensando como aumentar a capacidade no Caribe para oferecer e fortalecer esse tipo de inovação. Nós também reconhecemos, através desse desenvolvimento, com autoridades conferidas às enfermeiras médicas, que há uma necessidade de ter um currículo com base em competência para fortalecer a capacidade de desenvolver um currículo com base em competência para que os nossos candidatos de doutorados estejam engajados na formação e inovação da enfermagem, mas vemos uma oportunidade aqui para desenvolver competências envolvendo os currículos, o que é muito importante, e também precisamos ver que tem que haver uma implementação de uma ciência com base na competência. Fala-se na importância de se ter enfermeiros com doutorado, que muitas vezes não estão dentro de uma carreira acadêmica, mas sim numa área clínica. E essa ambivalência precisa ser entendida. Por que há uma ambivalência? Por que isso existe na área não acadêmica? Há um incentivo para o engajamento em educação, pois as nossas carreiras dependem disso e precisam disso para fortalecer a ciência da enfermagem e também para que haja uma formação fora da academia, pois os enfermeiros precisam estar treinados em competências clínicas avançadas, traduzindo evidências a diretrizes que podem ser implementadas na área de cuidados dos pacientes, o que vai fortalecer o cuidado da nossa população, segundo o que é o mérito das nossas populações. Agradeço pela oportunidade e aguardo o debate desse webinário. Muito obrigada, doutora Down. É uma contribuição essencial essa discussão. E agora, da perspectiva do Caribe, ouvimos hoje à tarde
uma discussão muito interessante dos países sobre a questão de bolsas, apoio financeiro. No chat também houve comentários sobre a possibilidade de se fortalecer laços entre as universidades, dentro do país e fora do país. Isso é muito importante, e é importante se considerar isso para se trabalhar de uma forma coletiva, não apenas pensando nas possibilidades dentro do nosso país, mas também nos aproximando de universidades de outros países. E aqui ouviram a Universidade da Pensilvânia, com o Centro Colaborador, e suas perspectivas para fortalecer o tópico de pós-graduação na América Latina. É claro que há comentários sobre o reconhecimento de papéis, não apenas na formação, mas com contribuição salarial aos profissionais que se dedicam ao tópico da sua formação. O que também é muito importante é o trabalho, o papel político, pois um profissional que leva adiante a sua formação, que faz pesquisa, que procura a formação contínua, que produz e consome a pesquisa, também pode ter pontos fortes em termos de qualificação sua e de novos enfermeiros. Ouvimos as oportunidades de doutorado em outras áreas, inclusive a possibilidade de fortalecer equipes interprofissionais e na qualidade de formação, não apenas considerando a formação a nível de graduação, mas de pós-graduação. Também ouviram falar da importância de se desenvolver as ciências de enfermagem. E agora, temos mais 3 minutos. Eu gostaria, então, de perguntar e pedir às palestrantes de hoje como vem o futuro da formação de enfermeiros a nível de pós-graduação. Falamos muito a nível de graduação, mas como isso se configura e o que se pode fazer na região, nos países, para, mais uma vez, fortalecer essa formação. Ou seja, 2 estratégias que consideram ser apoiadas pela OPAS ou ser desenvolvidas. Começamos, então, com a Nelce, que foi a primeira. Nelce, com a palavra, está nos ouvindo? Nelce, está nos ouvindo? Sim, durante a minha apresentação, falei sobre a possibilidade de ter programas de formação acadêmica com pós-graduação, desenvolvendo pesquisas em contextos diferentes, que pode ajudar a pós-graduação na enfermagem com outras especialidades. Muito bem, Nelce. E agora, a perspectiva da Liliana, como podemos trabalhar isso? Selecione uma ou duas. Acho que a graduação é essencial, a formação em pesquisa, comentários, competências de alunos nos ajudaria a nos envolver e nos aproximar dessa formação de pós-graduação com o objetivo de ter pesquisas e prática, por um lado. Por outro lado, a formação de leis e políticas para a enfermagem. Nós, no Equador, não temos uma lei que seja a base da nossa prática e que nos dê direitos para fazer uma pós-graduação, para se ter acesso às nossas
bolsas, como disseram todos os nossos companheiros. Tudo é para a realização da pós-graduação. Excelente, excelente. Down, agora a sua perspectiva falando-se sobre o Caribe. Doutora Morrow está nos ouvindo? Não estava ouvindo, mas agora eu estou sim. Tenho 2 pontos. Um, que eu mencionei o desenvolvimento da ciência da implementação, foco na translação ou tradução da evidência em diretrizes que sejam acionáveis. E a segunda, desenvolver competências núcleo em vários países para a prática de enfermagem avançada. São 2 áreas nas quais eu gostaria que trabalhássemos juntas. Excelente, Margot e Tony, gostariam de acrescentar algum comentário? Sim, eu gostaria de acrescentar um comentário. As apresentações foram muito boas e como Don tenho 2 pontos. O primeiro, o que eu gostaria de dizer é que a OPAS apresentou um documento excelente sobre a formação de doutorandos na América Latina e no Caribe, mostrando não só o que tem que acontecer a nível institucional, mas também a nível do país. Não podemos falar de como preparar enfermeiras com PhDs se não tiverem apoio nos ministérios, nos sistemas de educação. Precisamos trabalhar juntos com a OPAS para mudar as políticas, para achar soluções e criar a consciência de que as enfermeiras com PhDs são um recurso importante para o país e para a região. Uma vez feito isso, ver como fazê-lo é mais fácil. Podemos ajudar, apoiar as enfermeiras, apoiar com currículo, mas não podemos criar empregos, prestígio, políticas. E várias colegas mencionaram isso, tem que ser um enfoque de múltiplas camadas. Eu gostaria de perguntar uma coisa, pensando no futuro, eu sei que estão nos Estados Unidos, mas como sabem, América Latina estão pensando sobre isso. A senhora falou da importância de fortalecermos uns aos outros, mas em termos do PhD, DNP, como explicar aos colegas as diferenças entre os 2 títulos? Uma questão que nós estamos tentando resolver aqui. Precisamos PhDs, doutorandos que preparem cientistas, pesquisadores para pensar nas ciências para a prática de enfermagem e também líderes na prática, enfermeiras que têm uma perspectiva de implementação, que sabem como interpretar dados e como fazer com que existam mudanças na prática. Não é um ou outro, são os 2 importantes. Eu trabalhar para desenvolver e fazer a diferença entre os 2 é um caminho que estamos percorrendo, nós não temos respostas, só não sigam nossos erros. As lições que nós aprendemos são lições nas quais podem avançar através das lições que nós aprendemos. Isso acontece uma gota de cada vez, mas com uma visão clara do caminho que devemos percorrer. Obrigada, Tony. É interessante ver como cresceu o número de
doutores, doutorados profissionais dos Estados Unidos, não doutorados acadêmicos como nós conhecemos nos nossos países. É uma discussão muito importante que devemos acompanhar em conjunto com a região, a questão da formação de profissionais a nível acadêmico e também a nível profissional. Muito obrigada por isso. Margot, tem algum comentário adicional da sua perspectiva? Margot quer responder? Acrescentar algum comentário? Não, não tenho mais comentários, apresentações excelentes. E eu quero fazer eco aos comentários da nossa decana, a necessidade de cooperação em múltiplos níveis e apoiar falar das necessidades nos nossos webinários. Margot oferece liderança não só na pesquisa, mas também na prática. Então, nós não trabalhamos em silos. Margot poderia falar sobre o trabalho como ilustração. Eu acho que é importante para nós ouvir esse interesse na translação e na inovação, e o foco na pesquisa, ter enfermeiras preparadas para assumir esse trabalho, como também ser parceiras na prática. Na nossa pesquisa, trabalhamos diretamente com parceiros dos sistemas de saúde para ver as necessidades daqueles que fazem transição do hospital para casa e ver os modelos de prática clínica para poder avaliá-los, vendo métodos qualitativos e quantitativos, o uso da inovação, interação na ciência de implementação, utilizamos de maneira ativa, são capacidades importantes na nossa pesquisa e também na prática clínica. Obrigado, Margot, muito bom. Quero chamar a doutor Benjamin Puertas. Benjamin, ouviremos seus comentários sobre o nosso diálogo. Sim, foi muito interessante e estive vendo o chat com assuntos muito relevantes que complementaram o que as nossas oradoras colocaram. Há uma série de elementos positivos e negativos que foram comentados. Uma colega do Equador fala de que existe já uma carreira sanitária no Equador, que foi aprovada recentemente, tem que ser regulamentada, mas isso já estabelece e define uma via, uma transição ordenada e que que conta com quadro legal. Esse é um ponto. Alguns, e falo dos chats, da falta de oportunidades. Há países que dizem que não tem programas de doutorado como El Salvador, mesmo no Equador. Agora já existe uma proposta muito interessante da Universidade de Porto Alegre e a Universidade Católica de Quito, e nós queremos que seja um modelo para outras universidades e faculdades de enfermagem do país, mas a falta de programas é um problema e, como foi colocado no chat, a falta de espaços de formação do corpo docente de enfermagem que querem ter espaços de formação em mestrados, doutorados, mas não há recursos, ou há o tempo, ou a licença necessária no seu trabalho para poder estudar. Alguns estão pedindo apoio ao OPS, ao OPAS, e nosso apoio vem de uma perspectiva mais ampla. Nós vemos isso da visão de políticas, como está incorporada a formação e educação de enfermagem nos planos estratégicos. Estamos apoiando vários países da região no desenvolvimento desses planos estratégicos. E o fato de ter
colaboradores da OPS e da OMS, a Universidade da Pensilvânia, que está aqui conosco, e outros colaboradores. É assim que podemos ter um impacto. O Caribe é outro exemplo de pessoas que trabalham intensamente com 3 países, fazendo revisão curricular da enfermagem, e isso vimos no chat, a importância de atualizar os currículos em função do novo cenários. Não só na graduação, temos que continuar insistindo na pós-graduação, que é o assunto da reunião. Bolsas também são colocadas por colegas no chat, são todos espaços que merecem uma reflexão. Ao mesmo tempo, a Universidade como a do Brasil, que oferecem espaços para os interessados, e vimos na minha apresentação inicial que o Brasil tem o maior número de programas de formação em pós-graduação em enfermagem. Então, não só falamos disso no chat, mas estamos vendo as oportunidades que estão abertas. O mais importante, e a OPAS nisso é uma coisa que faz, o mapeamento dos programas de formação em ciências da saúde, medicina, enfermagem, farmácia, saúde pública. Eu acho que isso é uma forma inicial de ver o que nós temos, o mapeamento, e com todo prazer podemos compartilhar a informação que nós temos. No Caribe, publicamos um documento que faz um mapeio de todos os programas de formação para os profissionais de saúde. Essa é a oferta, depois vira a demanda, a regulação, processos de regulamentação na enfermagem de cada país. Falamos da carreira no Equador, carreira sanitária, e isso é um quadro legal que permite avançar com essa combinação de fatores, cooperação internacional, mas essencialmente a nível nacional. E isso é importante, é no nível nacional que devemos resolver as questões. E talvez, como diziam alguns ali no chat, e eu vou continuar enfatizando isso, porque eu acho que esse debate foi muito interessante para mim, o advocacy que as enfermeiras e enfermeiros podem assumir, os tomadores de decisões na colocação de programas de pós-graduação. Para isso, é necessário ter posições de liderança e melhorem se essas forem enfermeiras. É importante que a enfermagem esteja representada nos níveis de decisão mais altos. E é um círculo vicioso ou virtuoso, dependendo de como a gente vê. Virtuoso, porque a pessoa que faz o esforço de investir na sua própria formação, com ou sem apoio do Estado, e chega a um nível de decisão, terá uma visão diferente e pressionará para que as decisões favoreçam formação e desenvolvimento profissional da enfermagem, e vice-versa. Então, é um círculo que nós temos que somar ou quebrar, dependendo das necessidades, e a OPAS apoiará esses esforços no nível que nos compete. Muito obrigada. Obrigada, doutor Benjamin. Foi uma tarde muito produtiva, com muita discussão. No futuro, poderemos falar das revistas de enfermagem e quanto da pesquisa em enfermagem chega aos profissionais que estão nos serviços para melhorar a sua prática profissional e transformem essa prática a partir das evidências científicas. Antes de concluir, queria lembrar que em novembro temos o Colóquio Pan-Americano de Pesquisa em Enfermagem em Santiago do Chile. Por favor, estejam atentos a participar, a ir ao colóquio, e também queria falar de um curso que a OPAS oferece no campus virtual de saúde pública. Ele é um curso em espanhol, já oferecemos em espanhol, mas estará lançado também em inglês. Foi
feito com o nosso centro colaborador da Universidade de São Paulo, no Brasil. O curso é Metodologia Científica e Estratégica para a Divulgação do Conhecimento para Enfermeiras e Enfermeiros. O curso pode ser utilizado, está disponível, é gratuito, oferece um certificado e pode preparar os estudantes para que no futuro possam fazer o estudo de pós-graduação. Obrigado a todos e a todas, obrigada à equipe de interpretação que fizeram um trabalho excelente e agradecemos. Continuem participando nesses webinários da Unidade de Recursos Humanos para a Saúde. Queremos chegar a todos e ouvi-los. Muito obrigada. Obrigada aos mais de 520 participantes que estiveram esta tarde conosco e, sobretudo, as professoras, doutora Margot, professora Villarroel, doutora Dawn Nelson e a Liliana do Equador pelas suas importantes contribuições na tarde de hoje. E, sem dúvida, o Dr. Benjamin Puertas, chefe da Unidade de Recursos Humanos para a Saúde. Feliz final da tarde para todos e assim concluímos o webinário. Muito obrigada. Até breve.